Boa noite a todos. Nós estamos aqui, mais uma vez, direto da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro, às 8 horas da noite, para fazer o estudo sobre a obra Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos falar do capítulo 9, ele vai explanar sobre evolução e cérebro. Todas as funções do cérebro, o que acontece, como que o cérebro foi pensado, criado, como que foi a evolução desse cérebro aí nos seres vivos da Terra. Vamos iniciar com uma oração, pedindo à espiritualidade superior que possa conduzir esse momento, que possa fazer com que os nossos canais de entendimento sejam abertos, com que as nossas percepções sejam aguçadas, para que a gente possa compreender com totalidade tudo aquilo que André Luiz veio trazer para a gente com essas explicações sobre o cérebro. Assim é, que assim seja. Gratidão a todos que estão nos assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois, pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do Centro 3 de Outubro, de outros centros espíritas e não espíritas. Provavelmente esse capítulo a gente vai ter que dividir em 2 dias. A gente vai falar uma partezinha hoje e outra parte semana que vem, porque é muito denso e bastante complexo o capítulo. Então, provavelmente a gente vai falar hoje uma parte desse capítulo e semana que vem, então, a gente faz o fechamento. Vamos iniciar, então, a nossa reflexão. Vou aqui colocar os slides. Então, nós estamos fazendo o estudo dessa obra e vamos hoje para o capítulo 9. Evolução e Cérebro. Além do livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos usar para contribuir com a nossa reflexão o livro No Mundo Maior, também enviado por André Luiz para Chico Xavier, assim como o Missionários da Luz. E vamos usar 2 obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o livro... eu botei 2 livros dos Espíritos aqui. O Livro dos Médiuns. Nós vamos, então, iniciar as nossas reflexões. No início da primeira parte do capítulo, que ele chama de Formação do Mundo Cerebral, ele diz assim: no regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliaram a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Aqui a gente tem uma imagem, né, dos egípcios que trabalharam esse terceiro olho do cérebro aqui, como, né, a gente está vendo aqui, ó, corpo colasso, o tálamo, o hipotálamo e o bulbo, né? Então é essa partezinha aqui do cérebro que é a parte mais importante e é a que André Luiz ressalta, é onde fica a glândula pineal ou epífise. Lá no livro O Mundo Maior, ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da alimanização primitiva para a espiritualidade humana. E no caso da espiritualidade humana, é o cérebro que vai receber do corpo mental, essa divisão de corpos aqui, como nós já falamos, foi feita pelo próprio André Luiz, né? Então, o corpo mental, ele liga o espírito ao nosso perispírito. E é nele que são gerados os pensamentos, que é gerada a consciência, que todas as lembranças mais profundas de vidas anteriores, lembranças de várias situações pelas quais a gente passou, é nesse corpo mental que é guardado. O corpo mental envia para o nosso perispírito essas mensagens que vai ser passado para a gente pelo chakra coronário e enviado para o nosso cérebro pelo chakra frontal. Então, vai passar pela glândula pineal. Por quê? Porque o chakra coronário se encontra com o chakra frontal exatamente aqui na glândula pineal, onde ele transpassa as informações para esse centro de força frontal, que manda para o cérebro e o cérebro manda para todas as células do nosso corpo. Lembrando que o corpo físico é uma cópia do perispírito, né? O corpo físico é moldado a partir daquilo que o perispírito se propõe nessa encarnação. Então, a gente tem aí todos os centros de forças também colocados, olha só, desde o perispírito, passando pelo duplo etérico, até chegar no corpo físico. Os espíritos siderais, sob delegação de Deus,
encarregados de promover a vida no planeta Terra ao longo dos milênios, proporcionam ao princípio inteligente que ele possa manifestar-se, engendram a construção do cérebro, sublime ferramenta fundamental na qual se alojará a mente. Então, a nossa mente humana, ela está alojada no nosso cérebro. Né? É o cérebro que vai fazer com que os pensamentos se concretizem naquele processo que a gente viu no slide anterior. Os pensamentos vão se concretizando, vão se alinhando a partir daquilo que é repassado para o nosso cérebro, e aí as coisas vão fluindo a partir dele, que emite todos os comandos para o nosso corpo físico como um todo. Lá no livro Mundo Maior, André Luiz fala sobre o cérebro. Ele diz assim: o cérebro é o órgão de manifestação da atividade espiritual. Então, ele já está dizendo que é através do cérebro que a gente tem a captação de toda a atividade do mundo espiritual para poder, então, se manifestar na nossa vida encarnada. Por quê? Porque pelo chakra coronário vem tudo que vem do cosmo entra pelo chakra coronário e vai lá para a glândula pineal, que é a glândula que tem a recepção de tudo isso que vem do cosmo, de todo o universo, de todos os comandos da lua, das estrelas, do sol, do universo como um todo, inclusive do mundo espiritual. Então, através do chakra coronário, a glândula pineal vai entrar em ação. E essa glândula pineal está no meio do nosso cérebro. Porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Manancial de nossos pensamentos, constitui a representação das potências perispiríticas em conformidade com o mérito e demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. Varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Então, o que ele está dizendo? Que nos animais que possuem cérebro, né, ele vai ser diferente, de acordo com a evolução dessa espécie, certo? Então, num peixe o cérebro vai ser de um jeito, num réptil vai ser de outro, num mamífero vai ser de outro, e assim vai. No homem, né? O homem é também um mamífero, mas é o mamífero mais evoluído. O cérebro vai ter outros tipos de percepções. Então, em cada espécie, ele vai se desenvolver de uma forma específica. Lembrando, né? Tudo lá do nosso corpo mental vai passar através da glândula pineal, do chakra coronário para o chakra frontal, para o nosso cérebro. Né? E o cérebro, então, vai distribuir. Por isso que ele é o campo material do nosso pensamento, de tudo que vai acontecer, de todos os comandos para o nosso corpo. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo, e a vesícula posterior ou rombencéfalo. Então, a gente tem aqui todas essas especificidades que ele colocou aí, né, dentro do nosso cérebro. Aqui a gente tem algumas atividades do cérebro, né? A divisão embrionária, a divisão atômica, o cérebro, como ele é dividido, tudo bonitinho, tudo isso. A construção cerebral obedece a sucessivas etapas de progresso, invertebrados até os vertebrados. Então, a evolução do cérebro nos vertebrados. A gente vem lá, né, do mundo das águas, né, com os tubarões, depois vem aí, para os anfíbios, depois para os répteis, aí a gente tem uma subdivisão aqui, vai para as aves, para os mamíferos, até chegar nos seres humanos. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios,
denotam desenvolvimento encorajador. E nos répteis, avanço em progresso mais rápido. Então, a gente tem toda essa progressão aí das espécies, né, do desenvolvimento do cérebro. Configura-se já nos répteis com alguma perfeição. O aqueduto de Sylvius e o centro coronário do psicossoma futuro, despontando também a glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns letarcídeos, répteis escamosos, os lagartos, assumindo a feição de um olho, com implementos característicos. Então, a glândula pineal ela já começou a se desenvolver lá no cérebrozinho dos répteis, certo? E como se fosse um terceiro olho, uma glândula que tivesse essa percepção mais aguçada, certo? Considerado como globo ocular abandonado pela natureza, tá vendo aqui na cabecinha, né? E bem no meinho aqui, ó. O órgão em questão é chamado de olho parietal, olho pineal ou terceiro olho. Assim, este órgão age como medidor de luz e temperatura, indicando se as condições ambientais estão ou não adequadas à atividade dos lagartos. Então, neles, ele já tem essa função de ter essa percepção do ambiente que está ao redor dele. Então, além dos olhinhos que eles têm para visualizar tudo o que está acontecendo em torno deles, eles tinham esse terceiro olho aqui, que é chamado de olho pineal, que demonstrava essa percepção do ambiente. Se o ambiente era seguro, se não era, se tinha luz, se não tinha, se vinha tempestade, se não. Então, eles tinham essas percepções aí, sensoriais para poder identificar o ambiente em que eles estavam se colocando. A ordem dos riconcéfalos é representada atualmente por apenas duas espécies, essas duas aí, né? Os Sphenodon punctatus e os Ctenodon guntari, popularmente chamados de tuatara, que habitam a Nova Zelândia. Tuataras são animais interessantes, que ainda mantêm muitas características dos répteis primitivos, como um pequeno olho atrofiado na região superior do encéfalo, que é o olho pineal, e uma linha de escamas espinhosas dorsais e eréteis, né? Então, o que ele tem no topinho aqui da cabeça é esse olho pineal, que é o terceiro olhinho dele aí, mas que fica ali atrofiadinho, né? Como se ele não tivesse uma função muito representativa, mas tem essa função sensorial. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho, a glândula pineal, como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. No caso deles, aquele olhinho pineal, na verdade, né? Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se. Epífise é o outro nome, né, que também se dá a essa glândula pineal, por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente. Então, olha o que ele está dizendo, que é essa glândula que vai proporcionar os mecanismos de mediunidade, né? Também da meditação, da reflexão, do pensamento, dos diversos estados mentais que nós podemos estar em. É a glândula pineal que vai proporcionar isso. É essa glândula que muitas vezes não é muito valorizada hoje ainda pela medicina e, né, pelos zoólogos nos animais também. Ela é meio abandonada, como se ela fosse uma glândula que servisse para coisas específicas, mas não para essa comunicação nossa com o cosmo, com o que está além. Tem um médico que eu já citei, que em várias reflexões que nós fizemos, Felipe de Oliveira, e ele estuda aprofundadamente a glândula pineal e essa função da glândula pineal com relação a essa exteriorização.
ou essa captação do que tem no mundo, no universo exterior, que é captado pela glândula pineal. Né? Ele até cita, por exemplo, a questão da menstruação da mulher de acordo com as fases da lua. Por quê? Porque a gente capta essas fases da lua, a lua, então, tem uma influência sobre nós, e essa influência é exercida através da glândula pineal. Assim também as fases da gravidez, que são também de acordo com as fases da lua. Então, tudo isso vai ser captado pela glândula pineal através do centro coronário, do centro de força coronária, certo? Então, voltando ali para o nosso texto. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se, por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Então, ele está dizendo que, de acordo com a nossa faixa de vibração, a gente vai entrar em conexão com esses espíritos, de mais ou menos luz, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa faixa vibratória. Né? E aí, a mediunidade vai se dar através dessa glândula também, através desse contato que a gente estabelece com o mundo astral, através da glândula pineal. Nas aves, a pineal está relacionada com a orientação magnética em voos a longa distância, que as aves migratórias realizam nas mudanças de estações. Em mamíferos, como o urso das montanhas, a pineal organiza os períodos da hibernação. Então, ela vai organizando em cada espécie aquilo que é importante para poder fazer com que ele se conduza de uma maneira mais interessante possível para a perpetuação da sua espécie e para a sua preservação também. É ela que faz com que ele tenha essas percepções, que a gente chama de instintos, né? O animal tem aquele instinto. Esse instinto é distribuído através da glândula pineal. Com o tempo, esse terceiro olho, né, que o anfíbio tinha, que o réptil tinha aí na cabecinha, foi mergulhando na profundidade craniana, fixando-se entre os dois hemisférios cerebrais. Esse olho foi se modificando e, mesmo sem perder sua sensibilidade à luz, passou a produzir um hormônio, melatonina, e substâncias neurotransmissoras, serotoninas. Os anatomistas identificam esse pequeno órgão como glândula pineal. Esse órgãozinho lá, esse ossinho que fica lá no meio do cérebro aqui, ó. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um estudioso dessa glândula, ele sempre fala que, nas suas palestras, se a gente pudesse colocar o nosso dedo aqui, no centro, no meio dos nossos olhos e afundar o nosso dedo até lá no nosso crânio, a gente ia encontrar a glândula pineal lá no meio mesmo do nosso cérebro aqui, na direção do terceiro olho. A nós, espíritas, o estudo das funções dessa glândula é indispensável, possibilitando-nos compreender os sutis mecanismos da reflexão e do pensamento, bem como das atividades cerebrais envolvidas na mediunidade. Então, essa glândula que permite que todas as atividades mediúnicas possam acontecer, que todos os mecanismos de reflexão, de pensamento aconteçam. Vamos pensar? Os espíritos, eles se comunicam com a gente através da nossa mente, né? Através da nossa mente. Então, é através da glândula pineal que essa comunicação vai ser feita, porque é aí que vão se instaurar os pensamentos e as reflexões. Quando a gente recebe o pensamento ou do nosso corpo mental ou do cosmos, quando a gente recebe alguma informação, ele entra, né, pelo nosso centro coronário,
até a glândula pineal, daí ele passa para o centro frontal aqui e distribui para o cérebro. Nesse momento que dá distribuição para o cérebro, é que podem entrar as obsessões ou então as inspirações e as intuições mandadas para nós pelos nossos mentores ou anjos da guarda, certo? Então, a gente tem todo esse processo de comunicação mediúnica facilitado ou possibilitado pela glândula pineal. André Luiz, em Missionários da Luz, diz o seguinte no capítulo 1. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou glândula pineal desempenha o papel mais importante. É nela que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, a grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária, né? Porque muitas pessoas não querem trabalhar ou não querem compreender as capacidades mediúnicas. É importante a gente saber, e isso a gente também já falou em outros encontros, que todos, independente de religião, independente de qualquer coisa, raça, credo, qualquer coisa, todos os seres humanos são médiuns, em potencial. E cada um tem uma capacidade mediúnica que está intrínseca em si próprio. Ninguém, portanto, desenvolve mediunidade, ela já nasce com a gente. A gente compreende a mediunidade para poder trabalhar melhor com ela, certo? E aquelas pessoas que não querem, que negam, que acham que não tem, que acham que tudo isso é bobagem, ela fica muitas vezes adormecida. Ou muitas vezes ela aflora e a pessoa não sabe lidar com. Em Missionários da Luz, ainda no capítulo 1, André Luiz fala: o cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituem elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. É a glândula pineal, né? Assim que eles estavam na hora de estudar a glândula, que eles viram isso aí, na hora de estudar o cérebro. Ainda em Missionários da Luz, já no capítulo 2, ele diz assim: não se trata de um órgão morto, como algumas pessoas acreditam. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem a puberdade, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, hoje, a medicina já sabe dessa questão, né, do despertar da puberdade, que isso é uma das responsabilidades da glândula pineal, para todo esse processo de transição, né, da vida de criança para a vida do adolescente, e toda essa questão da puberdade, a questão da menstruação, tudo isso é controlado pela glândula pineal. Os neurocientistas, o neurocientista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Por exemplo, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele é um psiquiatra, então ele já está trabalhando, né, no estudo dessa glândula. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio no estudo da indisciplina congênita da humanidade. No período de desenvolvimento infantil, fase de rejuvenescimento, fase de reajustamento, esse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise, parece constituir o freio às manifestações do sexo. Então, ela vai também trabalhar com todas essas questões aí com relação à sexualidade humana. É uma das funções da glândula pineal já descobertas pelos estudiosos. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, começa a funcionar no homem reencarnado. As glândulas genitais, completamente mecânicas, acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Os cromossomos da bolsa seminal
não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outras épocas, que reaparece sob fortes impulsos. Isso está lá em Missionário da Luz, no capítulo 2. Então, vamos lembrar, o cérebro tem aí essa função do pensamento, da reflexão. Tudo que está guardado no nosso corpo mental passa para nós pelo perispírito, através da glândula pineal, para que a gente tenha algum tipo de, mesmo que inconsciente, de recordação. E essas recordações elas vão sendo afloradas no momento da puberdade. E muitas coisas acabam aflorando também junto com isso, por conta de algumas pequenas recordações que a gente vai tendo, mesmo que imperceptíveis, que vão aflorar nesse campo da sexualidade, que a glândula pineal é totalmente responsável por. Glândula da vida espiritual do homem, conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos. Sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energia psíquica, controladora do mundo emotivo. Sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Então, a glândula pineal tem todas essas funções aí no nosso corpo, mas que ainda não são não são aceitas por muitos estudiosos. Alguns estudiosos, como o médico que eu citei, já conseguem perceber essas funções aí nessa glândula. As primeiras células nervosas que se esboçam nos seres primitivos tinham como função a recepção de estímulos de natureza química e a produção de uma resposta adequada. A recepção dos estímulos mais complexos organizou as vias sensitivas para o tato, a dor e a temperatura. A pele acolheu as terminações nervosas especificadas, com resposta muscular, sob domínio de neurônios motores. Mecanismo de estímulo-resposta, presente em toda a escala da evolução, na imensa diversidade dos animais. Então, a gente tem esses estímulos, todos são controlados pelo nosso cérebro, esses estímulos nervosos. E ele é muito rápido. Se a gente põe a mão no lugar quente, se a gente pensar, está quente, eu vou me queimar, até você tirar a mão, você já queimou a mão. Então, existem esses estímulos que, ao você colocar a mão, o cérebro já indica aquilo é perigoso, você tira a mão rapidamente, porque você tem esses estímulos rápidos que vão acontecendo por conta dos reflexos que o cérebro transmite através da nossa pele, para que a gente tire a mão daquele lugar que está deixando o nosso corpo em perigo ali naquele momento. Assim, o meio ambiente proporcionou um reservatório vastíssimo de estímulos que atingem o sistema nervoso. Seleção de estímulos, experiência sensitiva e motora. Animal repele reações, aprende a importância e o significado de cada estímulo. O aprendizado primitivo criou hábitos que automatizaram comportamentos. Então, a gente também tem esses estímulos. E esses estímulos, eles são instintivos, eles são rápidos, né? Vamos pensar aqui na aranha. Qualquer toque que a gente dê na sua teia, ela percebe o perigo e ela vai correr para se esconder. Ela já tem uma via de fuga ali na teia dela. E com todos os animais isso vai acontecer. É um instinto, é rápido, é automático. Esse reflexo que vai acontecer e essa transmissão é enviada pelo nosso cérebro através do sistema nervoso. O aparecimento de comportamento mais elaborado será percebido bem mais tarde, quando os mamíferos começaram a povoar a Terra. A alegria, a raiva, o carinho com os filhotes, o choro e o jogo de brincadeiras revela nos mamíferos estados emocionais fortes e espontâneos. Então, os mamíferos eles vão começar a ter estímulos e ter reações mais interessantes, né? Porque eles vão manifestar emoções, algum tipo de emoção.
São os mamíferos que vão começar a trabalhar com essas emoções dentro do seu sistema. E a gente vai compreendendo essas emoções, até mesmo o cuidado que eles têm com os filhotes, até que eles desmamem para poder sair para a vida, né? Então, a gente tem arco-reflexos simples, bem típicos dos insetos, dos animais menos trabalhados nessa parte cerebral, automatismos instintivos, que vão também vir lá desde desses seres mais primitivinhos, mas aí você vai vendo que em cada espécie, quanto mais evoluída ela é, mais esses instintos vão sendo trabalhados, experiências emocionais que vão aparecer a partir dos mamíferos, raciocínio, julgamento e inteligência que vai aparecer com os humanos, né? Com a raça humana aí na Terra. Numa fase evolutiva mais adiantada, em que se encontra o PI, os arquitetos divinos estabelecem os centros nervosos, aptos a responderem a estímulos externos, desconforto postural, necessidades fisiológicas, injúria física, emergências defensivas, etc., demandando uma reação reflexa adequada à ação tipo. Arco-reflexo, uma resposta imediata à excitação de um nervo, sem a vontade ou consciência animal, que foi aquele que eu falei, né? No caso aqui, a imagem da pessoa botando a mão aqui no ferro elétrico e rapidamente tirando, sem ter que pensar para fazer isso. É um arco-reflexo. Então, quanto mais refinada for a espécie, mais esse reflexo vai ser refinado também naquela espécie mais evoluída. Nesse processo, temos os elementos básicos do arco-reflexo: estímulo, receptor, nervo sensorial, sinapse, neuromotor, órgão-alvo. Tudo isso vai fazer parte desse arco-reflexo. Aqueles testes que os médicos fazem para ver se o nosso reflexo está bom, né? Aquele martelinho no joelho para ver se a gente tem um reflexo, ele sabe o lugar certinho para ver se esse arco-reflexo está funcionando de uma maneira bem elaborada. No cérebro das aves, nota-se duas massas que se projetam para trás como se fossem dois contrapesos para o cérebro. O ato de voar exige extrema coordenação e simetria de movimentos. A precisão desses movimentos é coordenada pelo cerebelo, que se agigantou nas aves. Então, repare, cada espécie tem uma evolução específica no cérebro para poder fazer com que aquelas funções básicas dessa espécie possam se desenvolver da melhor maneira possível. Quanto mais verticalizada a escala, mais se reduz a percentagem volumétrica do cérebro, enquanto os hemisférios cerebrais se dilatam. Nos primatas, que se sustentavam de pé, o cerebelo expandiu uma porção mediana. O verme do cerebelo, que dá sustentação ao equilíbrio no decorrer da marcha. Então, né, olha para você, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Os animais que têm essa verticalização, o cérebro ele é também mais verticalizado. Nos outros animais que já têm, na verdade, os que têm a horizontalização, né, os que andam na linha horizontal, o cérebro é mais horizontalizado. Naqueles que estão verticalizados, o cérebro já tem uma expansão maior aí dentro do crânio. A gente vê pela imagem aqui, né, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos também que andam em quatro patas. E aí, a partir do macaco, a gente tem uma expansão desse cérebro no crânio. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo, com dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Aí a gente tem aqui, ó, circunvolução cerebral, saliência sinuosa na superfície do cérebro.
Girencefalia, característica dos cérebros com circunvoluções, o que possibilita uma maior área cortical. Licencefalia, condição do cérebro sem circunvoluções, que resulta em pequena área cortical. A girencefalia e lisencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores, no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. Tudo foi sendo preparado, como a gente está vendo desde o capítulo 1, desde a primeira espécie que habitou a Terra com vida, tudo foi sendo preparado paulatinamente até chegar à espécie que é mais evoluída, que é o homem na Terra. Então, tudo foi sendo testado, tudo foi sendo trabalhado para chegar à forma perfeita para o cérebro do homem, para a essência do homem, para a formação do homem. Não é preciso destacar que esse fenômeno de progressão, fundamentalmente, não se relaciona com a inteligência, e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos, quais os coelhos, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas, possuem cérebros lisencéfalo, ou sem circunvoluções. O sistema nervoso tem como unidades funcionais os neurônios, células diferenciadas, constituídas por um corpo celular e prolongamentos, apresentando um núcleo, escassa cromatina e o nucleolo. Então, a gente vai ter aí agora a formação dos neurônios, que vão fazer com que exista, então, mais uma evolução aí por conta do sistema nervoso estar sendo aprimorado. Há cerca de 16 bilhões de neurônios no cérebro humano. Acredita-se que cada neurônio mantém contato com pelo menos 10 mil neurônios. O embrião constrói 250 mil neurônios por minutos a partir da segunda semana de vida e já estão completamente prontos, 130 dias após a fecundação. As ligações entre os neurônios são de tal forma numerosas que, para desligá-las uma a uma, a cada segundo seriam necessários 32 milhões de anos para completar a tarefa. Então, a complexidade é muito grande aí nessa questão da criação dos neurônios e de todo o sistema nervoso. O neurônio é uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos. A gente já até estudou sobre as células nos capítulos anteriores. A biologia detectou um pigmento ocre, lipofuscina, que a ciência humana observa sem maiores definições. E no mundo espiritual, esse pigmento recebe o nome de fator de fixação. Apresenta íntima relação com o corpo espiritual, aumentando consideravelmente a maturidade e velhice. A mente do ser humano como que se encerra nesse fator, demonstrando maior ou menor densidade, conforme a atitude mental do espírito durante a experiência terrena. Então, conforme as experiências que a gente vai adquirindo na nossa existência terrena, a densidade desse fator de fixação vai ser maior ou menor. E, como ele falou, a ciência humana ainda não dá muita... ainda não tem um aprofundamento muito grande nesses pigmentos. Há também uma substância invisível na célula em atividade, espalhada no citoplasma e dendritos, reconhecível através de corantes básicos, que se expressa nos chamados corpúsculos de Nis. São responsáveis pela síntese de proteínas, que representam alimento psíquico obtido pelo corpo espiritual através da respiração, durante o sono físico, para a restauração das células fatigadas
e insubstituíveis. Olha que interessante, né? Então, durante o sono, e a gente já falou da importância do sono, né? Porque durante o sono, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, eles ganham uma separação. Então, o corpo físico, ele fica ali e vai reconstituindo tudo aquilo que estava sendo perdido. E o corpo espiritual vai ter experiências que são importantes para ele. Nesse momento, através da respiração, a gente vai fazendo essa síntese de proteínas e vai ganhando esse alimento psíquico para o corpo espiritual, restaurando as células fatigadas e insubstituíveis. Olha que interessante. No exercício mediúnico, a operação da mensagem não é nada simples. Antes de tudo, as células nervosas recebem novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de início, né, que a gente acabou de ver aí, necessário aos processos da inteligência. Então, a inteligência cósmica ela é tão máxima que ela nos resguarda, né, para que a gente possa fazer reposição e não ter perdas nenhuma na hora de um processo mediúnico, na hora que a gente está exercendo as nossas capacidades mediúnicas aqui na Terra. Então, a gente não tem perda, porque existe aí sempre uma transformação, uma recolocação de tudo que é utilizado durante o transe mediúnico. André Luiz, No Mundo Maior, diz que há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. O trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. Por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Esses físicos aí, né, o Roger Peronci, que é físico e matemático da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o Stuart Hameroff, diretor do Centro de Estudos de Consciência na Universidade de Arizona, nos Estados Unidos, exploram o mistério da consciência com uma abordagem baseada na física quântica, nas pequenas estruturas microtúbulos no interior das células cerebrais, que é a teoria quântica da consciência. A mais recente confirmação, segundo os autores, foi a descoberta de vibrações quânticas em microtubos dentro dos neurônios. Então, tudo isso também já está sendo estudado, né, pela ciência, não só pela medicina, mas também pela física, como a gente está vendo, pela física quântica, para poder comprovar determinadas coisas que a espiritualidade já está trazendo para a gente há muito tempo. Nesse processo automático, quanto maravilhoso, as fibras nervosas conversam com os músculos, transmitindo-lhes a decisão do cérebro, infalível e inquestionável, para a reação de ordem motora. Então, todo o sistema vai funcionar, né, no sentido de, quando a gente põe a mão numa coisa quente, rapidamente a gente tira. E isso é muito rápido. Então, essa conversa que acontece é em questão de segundos, para que a gente possa, então, se livrar daquele perigo de uma maneira bem rápida. Eu vou deixar essa parte da formação dos sentidos para a próxima semana, para a gente não ter que correr com as explicações. Então, a gente vai parar por aqui hoje, e na semana que vem a gente dá continuidade ao capítulo 9, que é a formação do cérebro. Tem bastantes coisas para falar, como eu disse no início. Então, essa parte da formação dos sentidos, né, a visão, a audição, tato, a gente deixa para a próxima semana, para a gente estudar com bastante calma, com bastante carinho aí, essa outra parte. Gratidão a todos pela presença, gratidão a todos que estão nos assistindo agora presencialmente e os que vão assistir depois, a gratidão ao Centro 3 de Outubro por essa oportunidade de estudo que a gente está tendo.
Muita gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração.